A identificação biométrica é um sistema usado para identificar pessoas por meio de uma característica física, como a cor dos olhos, textura da íris, a voz, a impressão digital, a geometria das mãos. A biometria é vista como a resposta para combater roubos e fraudes. Por isso, ela é muito usada na área de segurança. É usada também na identificação criminal e controle de ponto, e também controle de acesso. E agora chega o sistema de votação. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais começou a fazer o cadastramento biométrico dos eleitores de Belo Horizonte em setembro deste ano. Nas eleições do ano que vem, 80 cidades mineiras vão fazer a votação usando esta tecnologia. A previsão é que a biometria seja obrigatória em Belo Horizonte nas eleições de 2018. Bom, e no programa de hoje nós vamos discutir os diversos usos desse moderno sistema. Segurança biométrica é o tema do Câmara Debate de hoje. E para conversarmos sobre esse assunto, nós convidamos o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Adriano Bernardi Júnior, o engenheiro e CEO da LEDcorp, José Lúcio Balbi, o advogado da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Minas, Acácio Wilde, e o empresário e engenheiro eletrônico Marcos Brafman. Gente, muito obrigado pela presença, pela gentileza. E antes do debate, vamos ver uma matéria sobre o assunto de hoje. A biometria é o estudo das medidas físicas dos seres vivos. A identificação biométrica é usada para identificar pessoas por meio das características únicas, como, por exemplo, a digital. Embora os sistemas biométricos não sejam invioláveis, é infinitamente mais complicado adivinhar ou roubar a característica biométrica de uma pessoa do que uma senha. E claro, à medida que aumentam as quebras de segurança e as fraudes, aumenta também o uso de soluções de elevada segurança. Atualmente, a biometria está cada vez mais comum. Bancos, ponto de funcionários e agora o Tribunal Superior Eleitoral utilizam este mecanismo de identificação. Até meados de dezembro de 2015, mais de 42 mil eleitores de Belo Horizonte tiveram suas digitais cadastradas. A finalidade é tornar o processo eleitoral mais seguro e permitir um melhor controle na identificação do eleitor, impedindo que durante as eleições uma pessoa se passe por outra. Bom, nós vamos falar muito sobre esse sistema nas eleições, né? Que está todo mundo feliz com mais essa segurança, sem dúvida um avanço. Mas antes, começar lá do iniciozinho, Zé Lúcio, o que é a biometria? A biometria é o reconhecimento de um indivíduo por meio de características físicas e únicas desse indivíduo. Então, a gente pode ter... As pessoas acham que a biometria está totalmente ligada à tecnologia, né? Mas, na realidade, a primeira preocupação biométrica, digamos assim, da humanidade foi com os faraós no Egito, que eles se preocupavam em ser embalsamados para quando, no pós-mortem, encontrar com Osíris e com Ísis e ser identificado. Então, as pessoas estão ligando muito a biometria à tecnologia, mas o reconhecimento do indivíduo é que campeia e norteia toda essa preocupação. Ô Marcos, e vocês desenvolvem o que nessa questão da biometria, o sistema que vocês desenvolvem? Nós utilizamos já há vários anos a biometria para identificação das pessoas nos sistemas que nós desenvolvemos, principalmente sistemas de controle de ponto de funcionários, sistemas de controle de acesso. Hoje é muito comum, né? Hoje isso já é comum, mas há alguns anos atrás isso foi início, né? Em que precisa-se de ter uma identificação única da pessoa. Por exemplo, controle de ponto de funcionário. Você precisa ter a certeza de que é a própria pessoa que está indo lá e marcando, registrando o ponto. Então, a identificação biométrica, principalmente hoje com a impressão digital, apesar de existirem outras alternativas, mas a mais utilizada é a impressão digital, ela permite que haja uma segurança de que é a própria pessoa que está marcando o seu ponto. A mesma questão em relação a acesso a áreas restritas, né? Então, por exemplo, você quer ter acesso a um data center da empresa, a uma sala cofre, a uma área de acesso restrito, que você quer ter certeza que só as pessoas realmente autorizadas que vão entrar. Então, a identificação biométrica, ela permite você ter mais essa segurança, né? Então, são sistemas que exigem uma segurança maior de acesso, onde a biometria vem dar essa segurança de que é a própria pessoa que está fazendo esse acesso àquele determinado local, ou que está marcando o ponto, enfim.
com a impressão digital você tem essa possibilidade. Né, e você falando em mais... segurança, me ocorre o seguinte, com o aumento da insegurança, a segurança se faz cada vez mais necessária, né? Com um crescimento muito grande das cidades, um crescimento urbano muito grande, da violência e tudo, é um momento em que a biometria vai crescer muito porque a gente precisa se resguardar bastante, né? E aí tem uma outra característica da biometria, que é o reconhecimento facial. Então, por exemplo, o reconhecimento facial tem sido muito utilizado em segurança. Por exemplo, hoje tem aeroportos no mundo, né, que já utilizam o reconhecimento facial quando a pessoa já está na fila para entrar no país. Então, você está na fila no aeroporto, você já está sendo reconhecido. Já tem reconhecimento facial aí para verificar, tentar identificar quem é você. Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas por que fulano de tal foi para um determinado local para ser entrevistado de uma forma diferente do outro que não foi? Porque ele foi identificado... Já na fila? Já na fila. Não precisou nem chegar no guichê. Não precisou nem de chegar. Ele já foi. Hoje, por exemplo, quando você faz a entrada nos Estados Unidos, já há bastante tempo, você é identificado pela impressão digital. Mas o reconhecimento facial ele tem uma amplitude muito grande. Por exemplo, estádios de futebol hoje... já é utilizado o reconhecimento facial através de câmeras que vão identificando para ver se no estádio tem, por exemplo, pessoas que são identificadas como pessoas perigosas para estarem ali, que podem vir a promover, por exemplo, algum tumulto no estádio. Então, a utilização de câmeras de vídeo de alta precisão, com identificação facial, hoje, elas vêm muito de encontro a isso que você estava dizendo, que é a questão da segurança, por exemplo. Muito bem, nós vamos voltar nesse ponto também, importantíssimo. Mas vamos ouvir aqui a ala que está à minha direita falar sobre a questão eleitoral. Não é isso? Quer dizer, a questão eleitoral, o Brasil já tem um sistema diferenciado na questão eleitoral das urnas eletrônicas e tudo mais. Agora, com a chegada, Adriano, desse sistema, você acredita que a segurança eleitoral vai ficar perto de 100%? Sim, é a estimativa que a gente faz. É uma fronteira, digamos assim, do processo que ainda estava carente de plenitude no seu aperfeiçoamento. Então, agora, a biometria ela dá ao eleitor a identidade inequívoca. Que ninguém vota no lugar do outro. Isso é o fechamento da segurança do processo eleitoral. É a garantia de que quem vota é quem vota e, ao final, o que foi eleito será o que foi eleito pelo eleitor. Como é que vai funcionar na prática, hein, Adriano? Quer dizer, a pessoa é impressão digital? Sim, a primeira fase será o eleitor comparecer ao cartório eleitoral ou nos locais em que a Justiça Eleitoral tem disponibilizado o atendimento para que ele tenha os seus dados colhidos. Né? Exatamente, é o recadastramento biométrico. Isso já está em Belo Horizonte desde setembro, como foi mencionado no início, e em outras cidades do estado. Estamos em 244 cidades em andamento. Então, o eleitor comparece ao local, os seus dados biométricos são coletados, as digitais e o reconhecimento facial, e, posteriormente, no dia da eleição, ele será também identificado como eleitor que já passou pelo processo. Esse cadastramento não é obrigatório por enquanto? Por enquanto, não nas grandes cidades. As cidades em que já foi feito, que está sendo feito ainda com convocação coercitiva, quer dizer, o eleitor tem que comparecer ou então terá o seu título cancelado, esse processo se encerra agora dia 18, nessa temporada, digamos assim, de revisões. As demais cidades prosseguem na biometria ordinária, facultativa ainda. O eleitor comparece, se quiser evitar fila e se quiser ser atendido com mais conforto, ele já irá nessas demais cidades onde prossegue o cadastramento. Na votação, no dia da eleição, aqueles que tiveram os dados colhidos já vão utilizar essa segurança a mais na votação. Cássio, é um novo momento eleitoral importante para o país, porque essa segurança é fundamental. Com certeza. A Justiça Brasileira, mais uma vez, né, a eleitoral, sendo pioneira aí na tecnologia, e o sistema de biometria vai agregar muita segurança e precisão para o nosso sistema de reconhecimento dos eleitores e o próprio sistema eleitoral em si, né, a Justiça Brasileira. Já é pioneira desde, salvo engano, em 1996, que foi a primeira eleição com urna eletrônica. Que já foi um avanço fantástico. Que já foi um avanço fantástico, principalmente na notória
agilidade na apuração dos votos, né? E agora vem... Fica no mesmo dia a gente conhece o resultado da eleição. Nos Estados Questão de Unidos horas. é o quê? 5 dias depois que vai conhecer? Né? Como era no Brasil também, né? A gente demora, em determinados municípios, uma semana para apurar uma eleição. Então, a biometria... Embora alguém tenha, nos últimos tempos, algumas pessoas questionando esse sistema de urna eletrônica, mas nada comprovado. O mais importante da urna nem é a agilidade, isso é subproduto. O mais importante é a segurança e a higienização do processo. Ninguém Mas põe a mão andaram em questionando forma. a segurança, né? É claro, Mas é nada democrático, nada pode ser aprovado, questionado, né? nada aprovado. Inclusive, a auditoria solicitada pelo PSDB nas últimas eleições passou por todo o processo. Os técnicos tiveram amplo e restrito acesso a todo o registro e nada se comprovou, porque não há nada a se comprovar. A urna é um instrumento absolutamente seguro. Essa auditoria ela não é só posterior às eleições, não. Nós temos no processo eleitoral prévio a auditoria que é feita com representantes dos tribunais, dos partidos políticos. No dia da eleição durante, é feita uma auditoria da urna. Muito bem. Ô, gente, o Marcos estava falando aqui da questão... Quando a gente fala em biometria, viu, Zé Lúcio, muitas vezes vem à nossa mente a questão da impressão digital. Né? Para você, até para ponto, né? Hoje é muito usado e tudo, para entrada em determinados locais e tudo. Mas o Marcos mesmo levantou a questão da face, né? Da identificação facial. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais das outras identificações. Íris, por exemplo. Sim. Todo o processo que envolve tecnologia, ele conceitualmente é aberto a algum tipo de fraude ou falha. Né? O que a gente faz é tentar compor para que dificulte essa fraude ou essa falha no processo de identificação. Todo mundo que já teve que bater um ponto, por exemplo, com um polegar, já passou por uma situação, eu já passei em banco, de colocar a palma da mão e não ser reconhecido. Né? Teve que colocar 2, 3 vezes até a identificação. Então, são processos tecnologicamente que já nascem com algum tipo de falha ou necessidade de complementação. Não são perfeitos, mas estão também em evolução. Em evolução constante. Os processos vão dos meios mais simples que a gente tem, o acesso total, que é biometria, até o reconhecimento de voz, caminhar, a face, que já é um pouco mais falho, porque uma pessoa pode se parecer com outra, até o reconhecimento de DNA, que é extremamente demorado em termos de tecnologia, você demora horas para identificar uma pessoa. Como é que é essa pelo questão DNA. do DNA? Bem, tem até um filme que chama Gattaca, onde a pessoa se identifica colocando o dedo, é feita uma picadinha no dedo dele, e além de identificar pelo sangue, né, pelas células, pelo processo de DNA, você até faz um pré-exame diário na pessoa, isso no filme. Né, que no filme todo mundo tem capacidade de processamento ilimitado. Né? Mas em termos reais, o que a pessoa faz é identificar ou comparar características de uma pessoa com a base de dados existente. Então, eu acho que no processo eleitoral que a gente está colocando, somente a biometria seria um ganho, mas não seria um ganho tão grande. O que a gente tem que colocar é que existe também a biometria. Então, a pessoa, se tiver mal intencionado com o processo de fraude, ele tem que adulterar um documento que é apresentado, o título de eleitor, adulterar a biometria e, com o evoluir do tempo, você vai acrescentando vários outros processos de identificação. Reconhecimento facial, que já foi feito o cadastro, mas hoje parece-me que a urna ainda não reconhece. Não, apenas a digital. No dia da votação, só a digital. Mas já existe essa propensão para a identificação da pessoa pela face. Pela face. E, basicamente, você pode identificar por salinidade, por características físico-químicas, pela veia. Então tem uma série, então tem uma Tudo série são de características. Até o traço da lágrima parece que é uma marca também, é uma característica peculiar, né? O traço que cada vez que você pisca deixa uma marca, aquilo é também exclusivo. Eu li outro dia sobre isso. É individual, aquele traço que a lágrima deixa. Bom, é uma infinidade de possibilidades. Agora, Marcos, você falou na identificação facial, identificar alguém, por exemplo, dentro de um estádio de futebol. E eu fico pensando em outras utilidades. Alguém jogando lixo na rua, né, pegando uma latinha de cerveja ou de refrigerante jogando na rua, possa ser identificado ali. Você acha possível não sei, com câmeras? Hoje
tecnologia para isso existe, né? O que ocorre é que você tendo a tecnologia, a aplicação dessa tecnologia ela começa a crescer absurdamente. Então, por exemplo, você pode estar numa fila de um check-out de uma loja e você é o 10º da fila, por exemplo, e tem uma câmera que te reconhece e entra na base de dados e vê o que você mais gosta de comprar na loja, quais são as promoções daquele dia, e uma pessoa te aborda na fila. Aí a ficção científica também já puxa para esse lado. Aquele Minority Report tem isso, né? A identificação da íris, já passa, quer comprar tal coisa hoje, quer comprar tal coisa. Pela íris, né? Pela íris. Exatamente. Então, quer dizer, você começa a ter uma série de aplicações, né, que na medida em que a escala vai aumentando, porque o que Tanto ocorre é no o seguinte... sentido de conceder direitos, como é esse caso que você citou, Sim. quanto no sentido até da punição, como é o caso que eu citei, alguém que fez alguma coisa errada. Porque além do que a identificação Sei hoje... lá, atravessou fora da... A gente vê muito a passarela lá em cima, o sujeito atravessa por baixo, numa BR. Né? Quer dizer, hoje em dia a gente vê a evolução da tecnologia, ela não tem limite, né? A gente vê que na questão eleitoral, por exemplo, a cada eleição é uma novidade, é um mecanismo de segurança, né? Então, não há um limite aí para... o FBI nos Estados Unidos, há mais de 30 anos, tem mais de 200 milhões de impressões digitais nos seus bancos de dados. Então, quer dizer, há mais de 30 anos que eles utilizam a impressão digital como controle para tanto de criminal quanto civil. Americana. Eu vi um documentário outro dia falando de um crime que foi elucidado 37 anos depois de praticado, porque o autor tinha deixado rastros, vestígios da sua impressão digital, que antes era capturado apenas na tinta, transposto isso para um sistema novo, o Waves, que faz cruzamento, que inclusive é utilizado pelo TSE, foi possível identificar a pessoa 37 anos depois. Foi lá há mais de 100 anos que utiliza-se a impressão digital em tinta, né? A classificação da datiloscópio foi em 1892, que foi feita por Francis Galton, que era um antropólogo inglês. Então, quer dizer, isso é uma coisa que vem evoluindo já há muitos anos, né? A questão aí da tecnologia é a questão de escala, quer dizer, por que a biometria por impressão digital é tão usada hoje? Porque ela tem uma escala muito grande, ela passa a ter um custo menor, ela se viabiliza. Exatamente. O que vai acontecer com outras tecnologias de uso de biometria, como facial, veia, o Bradesco já está usando o leitura de veia do punho, né? É que à medida que for aumentando a escala, vai se reduzindo o custo e com isso vai viabilizando que o uso vai se estendendo para outras aplicações. Você mencionou, eles vai sugam, chegar uma hora aspiram a sala e botam no DNA liquidificador e vai identificando instantaneamente. De todos esses, o DNA ainda vai chegar a ser. De todos esses, qual o mecanismo hoje considerado mais seguro e eficaz? DNA. DNA. É o mais... ficção científica Aí, ela não é através tão... tão distante. Né? A íris também é muito confiável. Né? A íris do olho é muito confiável. Agora, tem uma coisa que o Zé Lúcio falou que é muito importante, quer dizer, quando você conjuga algumas alternativas de identificação, se a questão é identificação, você consegue realmente aumentar bastante a segurança, igual vocês estão fazendo, né? Estão tentando conjugar logo reconhecimento facial com biometria, então começa a ganhar muito em segurança. E a outra coisa também é que existe a identificação e a autenticação. Então, a identificação é quando eu, por exemplo, coloco a minha impressão digital e ele vai ver se eu estou naquela base de dados ali. Sim. E a autenticação é quando eu, por exemplo, apresento o meu número, ou o meu cartão, ou o meu título de eleitor e coloco minha impressão digital para ver se eu sou eu mesmo. Então, aí eu estou fazendo uma autenticação de que eu estou lá, que eu sou eu mesmo, né? Existem hoje sistemas que a impressão digital fica no chip do cartão. Então, eu apresento o cartão, a minha impressão digital está no chip e o sistema vai conferir se eu sou eu mesmo que estou pondo a impressão digital que está naquele cartão. Então, isso é o que? Uma autenticação. Então, existem alternativas de uso de biometria que viabilizam que a identificação seja feita de uma forma, inclusive, mais econômica, né? E mais confiável. Sim. Estamos chegando ao final do primeiro bloco, estamos conversando sobre um assunto que está cada vez mais presente na vida de cada um de nós, que é a segurança biométrica. Voltamos daqui a pouquinho. Até já.
existe uma voz capaz de mudar a realidade. Ela está em todos os lugares. Com sua força e seu trabalho. Transformando necessidades em projetos. Projetos em conquistas. Ela é a voz do seu vizinho, da sua amiga, do seu irmão. Ela é a sua voz na voz do vereador que você elegeu. Câmara Municipal de Belo Horizonte. A voz da cidadania. Você sabia que na nossa cidade existe um espaço aberto ao diálogo e à participação de todos? Um lugar em que podemos defender nossos interesses e participar das decisões importantes para BH. Um lugar em que somos ouvidos e para onde podemos enviar os nossos próprios projetos de lei. Esse lugar é a Câmara de BH. Ela é a nossa casa. Participe das decisões. Câmara Municipal de Belo Horizonte. A voz da cidadania. Nós estamos de volta com Câmara Debate. Hoje o assunto é segurança biométrica. Nós já viajamos aqui muito nesse intervalo aqui, discutindo essa questão, que está todo mundo assim, bom, segurança então aumenta. Eu tenho uma informação aqui, por exemplo, que a Íris, ela dá uma margem de erro de 0,05%. Né? Quer dizer, uma segurança de mais de 99%. É uma segurança muito grande. Mas ele já foi levantado aqui. Né, Zé Lúcio? Mas aí se pegar um silicone e colocar no dedo para forjar uma impressão digital, como é que você estava levantando essa questão? O que era essa questão? Toda a tecnologia... Porque o ser humano é assim, né? Inventou uma coisa muito avançada, ele vai lá e inventa uma outra coisa para contrapor. Para burlar o sistema. Para burlar o sistema. A mesma tecnologia para o bem, ela nasce também para o mal. E toda tecnologia, nativamente, ela dá margem a esse tipo de fraude, né? O que a gente tem, nós estávamos conversando no intervalo, o que você tem que analisar é a situação. Então, por exemplo, nós tivemos um caso que foi até divulgado junto aos jornais e tudo, de uma pessoa que levava um dedo de silicone com impressão digital e batia o ponto por médicos, né, no lugar de médicos, com dedo de silicone. Bem, isso para uma eleição é mais complicado, né? Se uma pessoa ficar lá... É possível, mas pouco provável, né? Essa que é a questão. Ninguém... né? A urna emite um som no final da votação. Esse dedo de silicone, ele imita exatamente as mesinhas e tudo? Exatamente. É possível copiar e fazer um É possível copiar isso. Gente, a gente vê nesses filmes de ficção, né, o cara cortando a mão do cidadão e coloca assim, na sala de controle. Na sala de controle, abrindo sistemas ali e tal, também. Isso é a falta de classe, né? Coisa deselegante, né? Cortar a mão, corta o dedinho, né? Você viu Missão Impossível, um negócio de altíssima classe. Agora o cara pegar e cortar a mão do outro, isso aí é uma aberração. Não, realmente não convém, não. Não é bom. Pegar o dedo, por exemplo. Bota um pedacinho do dedo. Bota o dedo, né? Passa no computador, escaneia, manda para alguém, volta, né? Sempre em cima da hora. Aí fica dá até uma emoção maior no filme. Agora, Cássio, alguém que fez essa simulação, essa cópia da identificação digital com silicone, essa pessoa pode ser presa. Claro, isso é crime, né? Além da questão da falsidade ali, nós estamos falando realmente de uma falsidade ideológica, nós estamos falando de crime previsto no nosso Código Penal brasileiro. Uhum. Literalmente se fazer se passar por outra falsidade pessoa. ideológica. Principalmente se levar a mão de terceiros para... Não convém levar a mão de ninguém, né? Definitivamente. E a mesma coisa no caso do processo eleitoral. É crime eleitoral tipificado no Código Eleitoral você votar no lugar de outra pessoa. Que você temos implicações aí em várias áreas do direito. Sim. Agora, eu falei dessa margem de erro aqui da Íris, que é 0,05%, mas o custo, Marcos, ainda é alto, né, para se colocar um sistema Por exemplo, a veia da mão, o falsacete é de 0,00008%. Mais seguro ainda. Nós estamos falando aqui de 5 zeros no meio. Está bem próximo do próprio DNA mesmo, né? O exame de DNA hoje
Ninguém consegue falsificar. É muito Mas seguro. esses processos, eu vou insistir... Agora, existe a questão do custo e a questão da necessidade. Quer dizer, será que para fazer votação precisa de ter um nível de precisão, um nível de segurança tão grande quanto o da veia, da nesse mão? aspecto, é isso que tem que analisar, né? Sim, a Justiça Eleitoral... E a questão do custo também, né? Custo, quer dizer, claro, o custo vai ser viável. O custo vai ser 10 vezes maior. 100 vezes maior, vai valer a pena? Sim, o objetivo da Justiça Eleitoral é de fazer um cadastramento que seja útil não só para a Justiça Eleitoral, mas que ela ofereça à sociedade, aos órgãos que necessitem de identificação precisa, programas sociais e de toda espécie e as várias demandas que o Estado tem na identificação dos cidadãos, né? O projeto do TSE, do ministro Toffoli, já encaminhado ao Congresso Nacional, será de trazer para a Justiça Eleitoral o papel de registro civil da população. E no momento em que ela se torna um cidadão que vai votar, ela já terá os seus dados devidamente registrados. Justamente porque, nessa linha, capturar os dados dos eleitores apenas para o uso a cada 2 anos, ou no período em que for feito o pleito ou a eleição, é muito. Mas a Justiça Eleitoral sai na frente e oferece ao Estado brasileiro, à sociedade brasileira, o maior banco de registro biométrico que teremos ao final desse processo. E aqueles que vierem a nascer, caso isso se torne uma lei, está em discussão no Congresso, teremos aí definitivamente a identificação perfeita de todo cidadão brasileiro desde o seu nascimento. Mas essa é uma outra história. Por enquanto, o que fazemos é a identificação do eleitorado hoje, o cidadão eleitor hoje. Ele passa por esse processo e teremos aí o maior banco de cadastramento biométrico do país. E eu ia perguntar, Adriano, justamente você falou do país, e perante o mundo, esse sistema é um sistema que a gente está implantando com exclusividade ou já tem outros países implantando esse sistema? Eu não tenho notícia de que, pelo menos, não nessa magnitude. A gente sabe, a Nigéria, por exemplo. Venezuela também identifica. A Nigéria, que tem um eleitorado grande também, um país grande, eles fizeram o cadastramento biométrico dos seus eleitores. Eu não sei... Salvo engano, o primeiro a implantar esse sistema de biometria em eleições foi na Mauritânia. E aqui na América do Sul nós temos a Venezuela, o México me parece que é engraçado também que os países ditos do primeiro mundo, né? Os países do norte do hemisfério não estão implantando esse sistema por enquanto. Eu acho que dessa maneira, com esse nível de requinte, né, de escanear a digital e não apenas passar tinta, né, como se tem, o FBI foi o primeiro país do mundo a ter isso e a propor isso nos Estados Unidos, então os Estados Unidos tem lá um imenso banco de dados. Agora, colhido dessa maneira, hoje não faria sentido colher de novo, a gente tem os institutos de identificação fazendo, colhido dessa maneira, nacionalmente feito, gerido de modo homogêneo em todo o país, me parece que está começando pelos países em desenvolvimento mesmo. E certamente que será... E país do porte do Brasil não tem outro, né? Só o Brasil. Não, é o maior. A França me parece que já tem um sistema, já tem um sistema de biometria. E por escaneamento da digital, e não por tinta, né? Eu não sei como é que eu também não sei precisar. Mas também é um país com um terço da população do Brasil. Tamanho de Minas Gerais, né? Sim. Existe uma resistência dos países, principalmente europeus, quanto a qualquer processo de registro ou documentação da pessoa, né, do cidadão. Entendi. Então, a primeira pergunta é, ok, você está capturando informações minhas, mas e a confiabilidade, como vai ser guardada essa informação? E com que propósito será utilizado? Com que propósito? Então, essa identificação, né, existe um bloqueio muito grande desse cidadão, uma defesa, uma procura muito grande pela defesa desse processo de cadastramento. Gente, eu estou vendo aqui, nós falamos sobre características de identificação, características físicas da pessoa, mas tem também as comportamentais, como a maneira de andar, o jeito da pessoa falar, o ritmo de digitação, entre outras, né? Comentário aí dos nossos 2 especialistas. Nós temos várias formas de capturar e guardar informação. Voltando ao conceito inicial, tudo que identifica uma pessoa deve ser considerado como biometria. Então, você tem situações do tipo,
não só a assinatura, mas como a pessoa assina, os níveis de pressão. Você tem que a forma... uma coisa, na verdade, já feita pelos bancos. Sim. Né? Reconhecida em cartório. Né? Exatamente. É um processo que já existia antes e que foi aperfeiçoado. É uma biometria indireta que a gente Sim. fala, né? Porque não é um escaneamento da pessoa, mas do comportamento da pessoa seguindo esse gancho que você falou. Mas existem biometrias diretas do caminhar, de um tique, de uma forma com que a pessoa se comporta em um ambiente de estresse. Existem processos... A gente fala nessa questão biométrica, né, nessa tecnologia que parece tudo de filme, mas parece ficção, né? Ficção, mas muito dessa tecnologia já está no mundo real. Uso, né? Nós temos clientes, por exemplo, na empresa que eles não gostam de ficar clicando no computador para abrir relatório. Então, ele chega na empresa, tem uma câmera, ela identifica a pessoa, já sabe quais as informações que ele pede e já começa a passar por voz o relatório dele. Então, ele não precisa nem abrir tela de computador, porque ele se coloca numa situação... Vai falando. Ele vai falando, vai conversando. Ele não entende tudo, né? Não tem essa inteligência a esse ponto, mas comandos ele entende. Então, qual o volume de venda da filial A? Ou qual o relatório, como é que está a inadimplência na região tal? O equipamento já identifica a face, né? Identifica a voz, também, voz, sonoridade, né? Interpreta o comando e responde. É uma coisa que faz parte do dia a dia hoje de, por exemplo, clientes nossos. E que a gente tem em alguns celulares a possibilidade de até perguntar, né? Tem alguns comandos aí, sem falar o nome de empresa, mas você pergunta para o celular quem é tal pessoa, que horas são, e você consegue ter essa resposta. Você clica no só o dono do celular, né? Algumas vezes aberta, outras só o dono. O grande boom, né, vamos dizer, que deu nisso aí é a indústria de software que está por trás disso. Né? O que tem que pensar é o seguinte, por trás de tudo isso aí, o que você tem? Você tem software. Desenvolvimento de softwares que permitem isso. Então, por exemplo, você tem softwares hoje na área de segurança que permitem, por exemplo, acompanhar movimento de rua. Então, você tem software de segurança que tem lá. Então, a rua tem aquele determinado movimento. De repente, começa a ter um movimento diferente na rua, por exemplo, de pessoas correndo, já liga um alerta. Se, por exemplo, está monitorando a rua e ficou um pacote, isso existe em sistemas de segurança, e ficou um pacote na rua, por exemplo, já dá um alerta que aquele pacote pode ser, por exemplo, uma bomba. Então, aqui já dá um sinal. Então, assim, o que pessoas suspeitas em lugares... Então, o que está por trás disso tudo é a indústria de software, que vai desenvolvendo softwares cada vez mais sofisticados que vão identificando, então, as características da pessoa, como é que é aquela anda, como é que ela... a voz, a sonoridade, o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de se comportar. Então, isso tudo é analisado por esse software que aí, então, dá um determinado resultado, gerando um template, né, gerando uma característica que aquilo é comparado no banco de dados, onde já tem aquelas características para verificar se aquela pessoa oferece perigo, saiu do padrão, ou se não está dentro daquele padrão, não é aquela pessoa, ou então é outra pessoa, enfim, vai comparar as características. Marcos, né? eu fico pensando o seguinte, tudo isso que você está falando aí, na verdade, é via câmeras. Imagens. Via imagens. Depende do processo de captura. Então, no caso, hoje você tem, de por exemplo, a cidade de Belo Horizonte, projeto Olho Vivo e tal, todo mundo conhece, com câmeras e cada vez mais câmeras pela cidade. Começou timidamente ali no centro da cidade, foi para a região da Savassi, está indo para alguns bairros e tal, e cada vez mais e cada vez mais. É um sistema que, por exemplo, ele é usado, essa identificação para os radares, né? Sim. Hoje você recebe a multa em casa com a sua plaquinha lá bonitinha, né? Você tem sistema de horário. Você tem sistema. Você recebe um book, né? Você tem sistema que identifica a placa, né? Pela placa você identifica o carro, você faz identificações, enfim. Quer dizer, são sistemas. Não adianta falar, não fui eu. São sistemas que vão identificando. Então isso tudo é via o sistema de imagem, via câmeras. Por exemplo. É uma alternativa. São vários processos de coleta, dependendo da comparação. Na realidade, você tem um monte de 0 e 1 gravado num banco de dados, no computador, e faz a aquisição dessa informação de alguma forma. Então, você pode pegar um determinado equipamento que vai fazer uma análise biológica, que não é câmera. Um outro que vai de um sensor de pressão, que vai pegar e vai mapear uma assinatura. Isso tudo acaba virando 0 e 1, e o que o banco de dados faz, ou o programa faz, é casar uma coisa com a outra.
E aí você tem níveis de comparação menores e maiores, níveis de exigência da comparação maiores e menores. Mas mesmo íris com nível de segurança de vários zeros aí, casas decimais, se você não tiver a íris, mas se você tiver as informações da íris e colocar para comparação, vai dar o match que a gente fala, né? Vai dar como se fosse você. É por isso que a gente vê nos filmes as pessoas falsificando. Eles não falsificam, exceto o caso da mão, né? Eles não falsificam a biometria, né? O indivíduo, mas falsificam a informação do indivíduo para que aquela informação feche um positivo e autentique a pessoa positivamente. É engraçado, a gente citou filme aqui várias vezes, parece coisa meio de ficção científica mesmo, né, Marcos? É verdade. Agora, se o sistema falhar, desculpa, Adriano, se o sistema falhar, o que pode ser feito no lugar, no caso da eleição? Você fala no momento da votação? Bem, se der uma falsa rejeição, por exemplo, é um falso aceite, né? Quer dizer, não aceitou a pessoa. O mais importante naquele momento não é colher a biometria e tal, é o eleitor votar. Claro. A Justiça Eleitoral preserva o direito do eleitor votar. Então, se houver uma falha na leitura, se ele tiver algum impedimento naquele momento, enfim, se falhar o sistema, como você mencionou, ele terá a oportunidade de se identificar de maneira tradicional, documentalmente. Então, ele poderá votar normalmente. O que nós falamos aqui, não haverá impedimento à votação. É uma complementação da segurança. Como não há exclusão da documentação ele do título. Ele estará diante, no momento de exercício do seu direito, é claro, ele não exercerá se houver alguma situação impeditiva de outra ordem, mas a identificação biométrica, se ela falhar no momento do voto... É um alerta, né? Claro, não deixa de ser um alerta para... Ele terá alternativa para se identificar naquele momento ali. O nome dele tem que estar, claro, na folha de votação, que permanece. A folha de votação permanece lá e ele vai assinar, conferindo, autenticando a presença dele no momento do voto, que é, inclusive, um dispositivo de segurança para bater depois com o resultado de cada urna, a folha de votação, o número de votos ali é o mesmo do boletim de urna que vai ser posteriormente publicado como elemento de segurança da votação. E ele terá o seu direito sempre preservado, que é o bem jurídico mais importante a ser protegido ali, que é o direito de votar. Então, a Justiça Eleitoral pensa nisso e garante que ele será exercido pelo eleitor. Cássio, você ia fazer um comentário? Complementando, uma vez identificado, né, o cidadão vai ter o direito e a garantia do voto. Hoje a gente tem também, o sistema ele pode falhar. Tudo pode falhar. Tudo pode falhar. Né? A questão das urnas eletrônicas. Em casos que há falhas em urnas eletrônicas, volta-se a votação manual. Sim, tenta-se uma substituição por outra urna eletrônica, uma urna de contingência. Se houver falha de novo, em última instância, haverá a votação tradicional, porque o mais importante é preservar o direito ao voto. Então, o eleitor terá sempre o seu direito protegido, ainda que a tecnologia impeça ou falhe, ele terá o seu direito preservado. Me ocorre, eu já citei esse assunto aqui hoje, mas é bom a gente voltar a tocar nele. Muita gente tem uma desconfiança, por que o Brasil tem urna eletrônica e, por exemplo, nos Estados Unidos não tem, né? Nós que somos ditos de terceiro mundo ou em desenvolvimento, temos um sistema avançado. Sim. E os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, não tem. Eu diria que nós temos algumas explicações para isso. É uma pergunta recorrente que a gente ouve sempre. Nós temos, com certeza, o sistema mais organizado de votação, mesmo que não seja por urna eletrônica, já era organizado. É padronizado. A Justiça Eleitoral padronizou todas as ações envolvendo eleições, desde o registro e a manutenção do cadastro, até a disponibilização do instrumento de voto para cada eleitor, seja a urna de lona tradicional ou seja hoje a urna eletrônica. Isso é homogêneo no país todo, bem regido, bem organizado. A transposição desse modelo antigo para o modelo atual de urna eletrônica é uma solução nossa, brasileira. Talvez outros países de maior possibilidade tecnológica não tendo desenvolvido e tendo a possibilidade de fazê-lo, se quiser, os Estados Unidos poderia fazer, não faz, porque não tem por que adotar algo que um país subdesenvolvido desenvolveu. Embora seja uma solução excelente para o nosso uso, para as nossas necessidades. A gente sabe que o sistema eleitoral americano beira o caos. Nós vimos isso na eleição do Bush e do Al Gore. Aquilo é um caos total, uma forma de eleger complicadíssima do ponto de vista jurídico e do ponto de vista logístico também. Muito bem. Ficou consagrada aquela
figura do sujeito conferir um cartão perfurado. A nossa solução é boa, adote quem quiser. Tudo bem, gente, eu agradeço demais a presença de vocês, conversamos sobre segurança biométrica. Acho que estamos no início desse processo que ainda vai dar muitos bons frutos. Obrigado pela sua atenção, até o próximo encontro.